Bom, esse vídeo é extra para quem quiser mais detalhes sobre os versores polares, mais detalhes matemáticos. Tá? Nesse vídeo eu vou demonstrar como que são as taxas de variação. Em particular, eu vou demonstrar que a taxa de variação do versor R é o versor θ, e a taxa de variação do versor θ é o oposto do versor R. E taxa de variação com respeito a quem? Isso é importante dizer. Taxa de variação com respeito ao ângulo θ, que a gente considera como positivo no sentido do ciclo trigonométrico, que é o sentido anti-horário. Tá? E contado a partir do eixo x, e aqui estão os nossos versores cartesianos, tradicionalmente, e j, horizontal e vertical, respectivamente. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer é escrever os versores radial e angular em termos aqui das coordenadas dos versores cartesianos, certo? Projetando aqui o versor R, a gente tem o seguinte: a gente tem que o versor R vai ser cosseno θ na I mais seno θ na J. Aqui é a expressão do versor radial em termos dos versores cartesianos, certo? Na dúvida, podem visualizar com calma que a expressão é essa. Tá? Levem o tempo que precisar. E aqui, o versor angular, θ, ele vai ter uma componente aqui em J e uma componente aqui em X, em I. Certo? Onde está o ângulo θ aqui que a gente pode desenhar? Esse ângulo θ vai estar aqui, certo? De modo que o versor θ vai ser menos seno de θ na I mais cosseno de θ na J. Temos então os versores polares em termos cartesianos, certo? Agora o que a gente quer saber é o seguinte: à medida que a gente muda o ângulo θ, à medida que esse ângulo θ vai andando no sentido positivo, que é o anti-horário, o que acontece? Os versores r θ, eles também vão girando, certo? Isso daqui. Aqui a gente tem, digamos, um novo versor radial e aqui a gente tem um novo versor tangencial, certo? Um novo versor angular. Se eu desenhar melhor, fica assim, certo? Bom, de todo modo, isso aqui é uma variação que acontece com uma mudança no ângulo. Então, a gente tem uma variação no versor radial e uma variação no versor angular vindo de quem? O que causa essas mudanças? É uma mudança no ângulo, na coordenada angular. Tá? Bom, eu quero as taxas de variação, então vou dividir essas variações pela variação no ângulo θ e vou tomar o limite instantâneo. Tá? O que eu vou fazer aqui é algébrico e vai depender de cálculo. Então, assim, se vocês querem, quem quiser um spoiler de cálculo, pode seguir vendo. Para quem isso não é spoiler, pode seguir vendo. Para quem não quer spoiler, marca e deixa para assistir depois que descobrir lá em cálculo quais são, quanto que é a derivada da função cosseno e quanto que é a derivada da função seno. E daí vem o spoiler. A derivada da função cosseno de θ em relação a θ é justamente menos seno de θ. E a derivada da função seno de θ em relação a θ é justamente o cosseno de θ. São essas as informações de cálculo que eu vou precisar. Quem quiser simplesmente aceitar isso e tocar o bonde, é bem-vindo na continuação do que a gente vai fazer, certo? E o que a gente quer saber é o seguinte: no que eu mudo um pouquinho só o ângulo, como que esses versores mudam, certo? Bom, aqui, vamos lá fazer a derivada, tá? A gente tem, quero saber a taxa de variação com respeito ao ângulo θ de quem? Do versor radial. Isso daqui corresponde a eu calcular a derivada de que função? Da função ali em cima, cosseno θ na I mais
seno θ na j. Derivada da soma é soma das derivadas. Então, a gente tem derivada aqui em relação a θ de cosseno θ vezes i, mais a derivada em relação a θ de seno θ vezes j, certo? Só que os versores i e j são constantes, eles não dependem do ângulo. Não importa o ponto em que a gente esteja, o sentido crescente de x é sempre o mesmo e o sentido crescente de y é sempre o mesmo. Então, sendo constantes, ou seja, não mudam com a variável que está mudando aqui, que é o θ, então a gente tem que eles saem da derivada. Então, a gente tem o quê? Derivada de cosseno em relação ao ângulo, multiplicando quem? O versor i, somado a derivada do seno em relação ao ângulo na j. Ora, a derivada de cosseno é menos seno menos seno θ na i, derivada de seno é cosseno, mais cosseno θ na j. Ora, quem que é esse cara aqui? Nada mais, nada menos do que o versor angular. Beleza? Então, a gente mostrou o quê? Que a taxa de variação do versor radial é igual ao versor angular. Tá legal? Bom, maravilha. E agora, a taxa de variação do versor angular. Quanto que é? Eu pego aqui, eu quero a taxa de variação com respeito à coordenada angular. Então, à medida que eu mudo a posição angular, à medida que eu faço esse giro aqui, certo? Como que esse versor muda. Tá? Ora, é a taxa de variação com respeito ao ângulo de quem? De menos seno de θ na i, mais cosseno de θ na j. Pelo menos raciocínio, eu tenho derivada da soma são das derivadas, i e j são constantes. Então, eu tenho aqui quem? Aqui eu tenho menos 1 é constante, que sai por fora também. Eu tenho menos a derivada de seno θ na i, mais a derivada de cosseno θ na j. Quem que eu tenho? Eu tenho aqui, derivada de seno é cosseno. Então, aqui eu tenho menos cosseno θ na i, e derivada de cosseno é menos seno. Então, eu tenho menos seno θ na j. Quem que é esse cara? É menos 1 vezes o versor radial. Daí a gente tem, então, essa relação aqui entre as taxas de variação dos versores polares, certo? Por que isso daqui é interessante? Ora, se a gente pegar essa primeira parte, certo? A gente tem que o vetor posição no movimento circular uniforme é uma constante vezes o versor radial. Então, a gente tem, consequentemente, que a taxa de variação da posição com o tempo, ou seja, a velocidade, vai estar em que direção? Vai estar na direção, vai estar paralela ao versor angular, ao versor tangencial, então vai ser tangente à circunferência. Como a gente já sabia que tinha que ser, só que agora expresso matematicamente, algebricamente. E aqui, ora, uma vez que a gente tem que a velocidade é paralela ao versor tangencial, bom, quem que é a derivada da velocidade? É a aceleração. Então, será que a gente pode esperar que a aceleração no movimento circular vai ser na direção radial para dentro, que é a direção no sentido do menos r, né? O versor r é radial para fora, menos r é radial para dentro. Então fica aí, terminando esse vídeo, a pulga atrás da orelha, para a gente ver no que vai dar.